Fala aí, comparsas, tudo bom? Aqui é o Solari, você vê mais um Leituras do Solari e hoje a gente fala sobre Beyond the Aquila Rift do Alastair Reynolds, sem edição aqui no Brasil. Buenas, estava eu lá na Netflix procurando coisa para assistir, né? Que como acho que muitas pessoas que usam Netflix gastam 2 horas para cada meia hora que você gasta vendo, 2 horas é procurando que você vai ver. Mas enfim, estava lá procurando e tinha uma série nova de contos de ficção científica chamado Love, Death e Robots. Achei interessante porque eu gosto que junta essa coisa de sexualidade e ficção científica, me lembrou heavy metal, não o estilo musical, mas a revista heavy metal dos anos 70, né, que fazia muito isso de juntar ficção científica com uma pegada mais sensual, assim. E daí estava assistindo, tem alguns contos que, enfim, umas histórias ali que eu gostei mais do que outras. Eu gostei que é bem curtinho, assim, também em formato de contos mesmo, assim, né? E eu tava achando algumas histórias ali muito familiares. Eu falei, nossa, isso aqui eu já vi isso em algum lugar, né? Pesquisando a série depois, eu me dei conta que eu já conhecia muito aqueles autores, que eu já ouvi podcasts de contos deles, eu já peguei algumas coletâneas de contos de ficção científica que eu tenho, ou seja, os roteiristas ali, ou os roteiros foram baseados em contos de ficção científica reais aí, dessa galera de uma geração mais nova de ficção científica. Então eu fui bem interessado em ir atrás dos autores. E curiosamente, meus dois contos favoritos eram do mesmo autor, o Alastair Reynolds, que era o Beyond the Aquila Rift, que acabou dando nome a esse livro aí, e o Zima Blue também é dele. Então eu fui atrás do livro aí, encontrei essa coletânea que tem esses dois contos em mais 16 para ver qual é aí desse Alastair Reynolds. Antes de tudo, eu sempre sofro um pouquinho para fazer resenha de contos. Eu acho que ainda não tem um formato ideal, mas eu acho que eu achei um formato bom bastante, pelo menos. No máximo eu vou dar uma sinopsezinha de cada conto, os que eu gosto mais eu vou falar mais, mas eu tento buscar o que tem de comum, assim, temas recorrentes em, se não todos, em muitos dos contos ali, né? Então, assim, alguns temas recorrentes que eu peguei aí no Beyond the Aquila Rift, o livro, né? Não o conto em si. Algumas dessas histórias, você percebe que elas estão no mesmo universo compartilhado, né? Por exemplo, é mencionado algo num conto e que aconteceu em outro conto que se passou milhares de anos atrás na altura dessa segunda história, né? Mas o autor não se perde, não se pega assim que tipo tem que dar aquela coerência histórica, aquela coisa meio Star Wars, de tem que ter o cânone de tudo ali. Enfim, eu gosto que é meio solto isso também. Então, por exemplo, mudando o nível de tecnologia, você muda radicalmente o tipo de história, né? Tem uma história que, por exemplo, está baseada numa tecnologia semelhante à nossa medieval aí, né? Tem outra que é num pós-apocalipse, tem outro que é num futuro tão distante ali que a humanidade praticamente tem poder divinos, assim, de poder manipular a realidade de planetas, assim, enfim. É interessante isso, que dependendo do nível de tecnologia de uma sociedade que você aborda, você muda radicalmente o tipo de história que você pode contar ali, né? Tipo, gente que tá morrendo de frio num planeta medieval é uma história muito diferente de praticamente semideuses imortais que viajam as galáxias, etc. Mas alguns dos temas recorrentes que eu peguei aí, né? Encontro de duas formas fundamentalmente alienígenas uma para outra, né? Tem muitos contos de contato da nossa civilização lidando com uma civilização com pensamento de colmeia, né? Sejam robôs que têm várias consciências interligadas ou ciborgues, né? Com partes robôs que fazem isso. Também tem o tema de robôs que são tão antigos que eles nem sabem a origem deles, que já passaram por tantos donos, tantas eras, foram modificados ao longo do tempo, eles nem sabem de onde vieram. O próprio planeta Terra, muito esquecido, assim, alguns contos falam que a humanidade nem sabe mais de onde veio, né? Parece a gente hoje em dia até, né? De ter uma certa ideia de que teve os hominídeos na África ali, mas a gente não tem precisamente a nossa origem, né? A gente sempre pensa que no futuro a gente vai ter isso melhor, mas acho que completamente conforme se espalha assim pela galáxia, com distâncias gigantescas, com centenas de milhares de anos, sem um planeta tem contato com o outro, acho que aconteceria muito isso, assim, de perder as origens, né? Tem também muitas histórias de primeiro contato, né, de encontrando um artefato alienígena, assim, bem naquele estilo do Arthur C. Clarke. Um tema que eu achei bem interessante e recorrente também são artistas de artes que não existem, porque são tecnologias que não estão disponíveis pra gente. Me fez pensar o quanto a nossa arte, na verdade, depende da tecnologia, né? O primeiro exemplo mais óbvio acho que é o cinema, né? Que obviamente depende da tecnologia, mas até, sei lá, pintura, você depende da tecnologia de existir a tinta e o pincel.
E tem alguns artistas ali que, por exemplo, são escultores de asteroides, assim, que usam centenas de robôs para esculpir. São gênios de gêneros de arte que não tem como existir ainda na nossa atual tecnologia. Achei uma ideia bem interessante. E como eu falei, essa variação bem de processos tecnológicos, assim, né? Algumas histórias você vê que são algumas décadas no futuro, a exploração espacial é muito semelhante como é a nossa hoje em dia. Outros é aquela tão avançada que a ciência que a tecnologia se assemelha mais à magia, né? Bom, deixa eu falar aqui rapidinho então de cada conto, né? O primeiro chama The Great Wall of Mars, né? Primeiro lugar que aparece essa ideia de duas formas alienígenas de pensar, no caso com uma mente coletiva ali. Depois tem o Weather, que de novo tem essa coisa do contato com o diferente, tem uma batalha em gravidade zero que eu achei muito bem descrita. Acho interessante também a ideia de uma tecnologia que só pode ser entendida por um tipo de forma de pensar, né? Por exemplo, uma tecnologia que não é nem que é tão avançada que a gente não entenderia, é quase que nem você colocar sabe aqueles brinquedos de criança que tem um cilindro, eles ficam tentando colocar num quadrado, não importa o quanto você forçar ali, nunca vai entrar, né? Então tem essa ideia também que não é só, inteligência não é algo só de que você avança, mas às vezes você faz escolhas também. Então uma forma de pensar, você está necessariamente abrindo mão de outra forma de pensar, e talvez alguma tecnologia dependa de uma forma específica de pensar. Depois tem esse Beyond the Aquila Rift, que foi o meu conto favorito aí. Eu gosto que ele tem uma sensação muito grande de isolamento, assim, né? Fala muito de como você pode receber milhares de vezes uma notícia inacreditável ali, né? Como que você prepara alguém para falar algo que vai aterrorizar ela absolutamente, mesmo que ela queira saber. Será que é melhor saber de algumas coisas? Me lembrou o isolamento do Forever War, essa coisa de que você tá sozinho, você se sente realmente num confim aí, longe de tudo, né? Depois tem o Meaningless Flowers, que poderia ser chamado de boas intenções, o espaço está cheio, né? O inferno está cheio. Um viajante ali tenta ajudar uma civilização dando tecnologia, mas e ele adormece, né, para eles matutarem ali, usar essa tecnologia, criarem um salto tecnológico deles mesmos, mas cada vez que ele volta, a coisa tá indo pro brejo ali, né, que ele dá aquela tecnologia, acaba sendo usado para fins bélicos, enfim, humanidade, né. Daí tem o Zima Blue, que é um conto muito interessante sobre a natureza da arte, que tem também no Love, Death e Robots. É sobre um artista ali que cria imagens altamente realistas de galáxias, mas cada vez mais ele começa a ficar obcecado por um tipo de azul, né? E, enfim, daí vai revelando da onde vem essa obsessão dele. Me lembrou às vezes aquele trabalho do Picasso na última fase, né? Que tipo, regrediu. Tipo, a pessoa já domina tanto a técnica que ela precisa regredir para algo mais primal, né? Mais simples e verdadeiro. Me lembrou também a coisa de ser micro-ambicioso, né? Às vezes você pode ter um trabalho braçal que pode ser algo que seja mais simples e importante do que você preencher galáxias. Tem o Fury depois, né? Me lembrou muito Duna, nessa ideia de um super imperador modificado geneticamente e imortal. Aqui mostra bem essa humanidade também que já dominou a galáxia inteira. De novo, o retorno aí dessa ideia de uma máquina que foi sendo melhorada gradualmente e perdeu suas origens, né? Não sabe nem de onde veio e nem sabem de onde a Terra veio. Depois tem o Star Surgeon Apprentice, que de novo, tema de perda de memória aí da civilização no espaço. O The Sledgemaker's Daughter, é um curioso conto aí meio pós-apocalíptico, mas também tem essa ideia de que, por mais que ali a tecnologia não seja tão avançada, mostra que alguns lugares existem, né? E parece magia quando ela aparece. Depois tem o Diamond Dogs, que tem bem aquela história, eu gosto bem desse tipo de história que parece preceito de filme B, né? Se junta um grupo de elite para explorar uma torre alienígena que alguém descobriu ali, né? Enfim, bem a ideia desse Arthur C. Clarke de encontrar um artefato alienígena. Eu acho que é um pouco longo demais a história, a ideia é muito boa, tem alguns conceitos matemáticos muito, muito legais e mostra bem essa ideia de obsessão do quanto você está disposto a abrir mão para conseguir alguma coisa. Às vezes você está disposto a abrir mão até da sua identidade, né? Seus princípios já foram lá atrás, mas até a sua forma de pensar, enfim, você abre mão da sua alma até se você acreditar que você a tem. Daí tem o Thousandth Night. De novo, né? Tipo a High Society daqui a milhões de anos no futuro, dominando a galáxia inteira, virou um monte de playboyzinho aí, cada um tem essa nave, vai para vários planetas, eles se encontram de novo cada 100 mil anos para trocar histórias ali.
Enfim, me lembrou um videogame quando você já jogou ali, você já tem já dominou o mapa inteiro ali, já pesquisou todas as tecnologias e não tem mais como não ficar entediado, né? E é isso que a humanidade está enfrentando ali, se bem que eles buscam uma forma de mudar isso, né? De tornar porque eles são restritos ainda pelo tempo de viagem da luz, né? Que eles não podem ir mais rápido que a luz e, assim, de um lado para o outro da galáxia vai gastar algumas centenas de milhões de anos, algumas centenas de milhares de anos. E nesse tempo vão surgir civilizações e cair, e tanta coisa não vai ser documentada. Enfim, tem muita ideia interessante aí no Thousandth Night. Bom, Troika é basicamente mais um desses contos aí de primeiro contato, estilão Arthur C. Clarke, mas digamos que a versão russa dele. Que eles encontram um objeto alienígena chamado Matryoshka ali, né? Muito bem descrito também, com leis da física impossíveis. Enfim, traz um tema muito parecido aí, não por acaso com a série Chernobyl, né? Que mostra bem essa coisa da consequência política da ciência, né? Que sempre é um problema em governos totalitários, né? Tem o Sleepover, que tem um ricaço aí que é acordado do sono criogênico dele alguns 100 anos no futuro, achando que o mundo ia estar todo avançado, e na verdade não, tudo parece que não avançou muito nada, e a humanidade inteira está congelada ali por motivos que eu não vou falar, que é spoiler, mas é bem interessante e pira a cabeça de questionar a realidade, né? Depois temos o Vainglory, que também é essa ideia de um artista de artes impossíveis ainda, no caso aqui um escultor de asteroides inteiros, né? Trauma Pod, que é um conto sobre tratar de alucinações. É muito interessante, né? Como você trata de alucinações racionalmente se o problema é na sua própria cabeça, né? Tem o The Last Log of the Lacrimosa, que tem a parte de encontrar uma nave abandonada no espaço ou uma estrutura alienígena de novo. E, enfim, desse aqui eu gostei muito da ideia do medo como algo primordial aí. É quase que um medo Lovecraftiano ali. Também tem a ideia de que seu inimigo, na verdade, pode ser um amigo que pode estar guardando você de um perigo ainda maior, né? The Water Thief, que é baseado numa coluna de refugiados na África ali, mostra muito essa cultura do gig economy, né? De você ser o seu empreendedor, de você mesmo, trabalhando com aplicativos. Só que em vez de entregar jantar e pizza aqui, eles fazem qualquer negócio ali que precisa de reparar alguma coisa, enfim, tudo por realidade virtual, eles fazem uma espécie de aplicativo, né? Tem um intermediário ali, mas é bem essa ideia do gig economy que eu achei interessante ali. Tem o The Old Man and the Martian Sea. Essa aí traz muito essa ideia, assim, como eu falei, tem muitos contos sem essa ideia de que você esquece as suas origens. Esse conto aqui é sobre a importância de lembrar, né? E eu gostei muito de uma ideia que tem aqui, que quando você traz o progresso de algo, você está abrindo mão de outra coisa, né? Por exemplo, aqui onde eu estou em São Paulo, beleza, tem uma cidade hoje, né? Mas tinha uma floresta, sim. Então você necessariamente, para ter a cidade, você abre mão da floresta. Então sempre tem uma escolha. A maioria das pessoas vai achar melhor que tem uma cidade. É possível, porque elas querem viver, querem ter um lugar, enfim, querem ter comida, abrigo, etc. Mas é sempre bom lembrar que você está sempre abrindo a mão de algo com o progresso, né? E por último temos Babelsberg, que podia ser chamado de Zima Blue, o retorno. De novo essa ideia do artista perdido, o artista de sucesso cansado dessa vida aí do jet set, de que já não consegue se expressar direito, esse vazio aí, no caso é um artista explorador do cosmos, mas também traz outros temas aí sobre o preço da arte, né? Bom, gente, ufa! O problema desses livros de conta é que se eu faço ele muito explicado assim, ele acaba ficando longo. Tentei não dar spoiler de nada, mas dar as ideias principais aí. Espero que tenha aguçado o desejo dos senhores e das senhoritas de darem uma lida. Como eu falei, o livro não tem em português, né? Não foi lançado aqui no Brasil. Eu recomendo que vocês assistam antes o Love, Death and Robots, tanto esses dois contos como os outros. Acho que já dá uma ideia bem do tom que você encontra no livro, só que o livro obviamente aprofunda mais, né? Tem mais tempo. Se você for comprar o livro e quiser ajudar o canal, tem um link aqui de associado da Amazon, comprando por lá, vem aquela ajuda para manter o canal aqui funcionando. Como sempre, eu sou o Solari e vou ficando por aqui. Aquele abraço aí para vocês.